Atos capítulo 16, versículos de 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda honra, majestade e glória. Bendito para sempre o seu tremendo nome, e da sua glória se encha toda a terra. Abençoe esse trabalho, bem como o crescimento espiritual de todos nós, para que nos comportemos de acordo com sua santa vontade revelada na sua palavra, e conheçam cada vez mais a dignidade das perfeições do seu ser. Tenha misericórdia de mim e que o Espírito Santo opere nos nossos corações pela pregação do Evangelho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos que Paulo obedeceu uma visão em Troade, segundo a qual um varão macedônio pediu socorro, rogando a ajuda deles na Macedônia. Então, ao chegar em Filipos, permaneceram alguns dias, cujo varão macedônio, convertido na Europa, na realidade foi uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, e não um homem. Vimos como o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada ela e toda a sua casa, foi estabelecida ali em Filipos a primeira igreja da Europa. Vimos também uma jovem possessa de espírito adivinhador que tentava atrapalhar e confundir a pregação de Paulo por muitos dias. E por causa disso, Paulo, indignado com a presença daquela mulher endemoniada, ordenou que o espírito se retirasse dela, e assim aconteceu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque provavelmente viram a conversão daquela jovem curada, causaram um grande tumulto, inclusive açoitando Paulo e Silas com muitos açoites, lançando-os após o ocorrido no cárcere interior, em um lugar mais seguro e profundo. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E agora, o Senhor Jesus, o grande missionário, se utiliza desse mal ocorrido com Paulo e Silas para que esse carcereiro e toda a sua casa fosse objeto da graça e misericórdia de Deus. Então vamos considerar essa porção tão preciosa da palavra de Deus sobre o tema a conversão do carcereiro e sua casa. Eu chamo a atenção para o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Logo depois daquele grande terremoto que chegou ao ponto de sacudir os alicerces da prisão, abrir todas as portas e, soltando as cadeias de todos, puxou a espada para se matar, supondo que os presos tivessem fugido. Provavelmente o carcereiro era um senhor veterano de guerra. Eles exerciam cargos públicos. O carcereiro ficou apavorado ao pensar que perdera os seus presos e por isso queria suicidar-se. Ele sabia que, caso perdesse os presos, seria objeto de uma execução sumária. Da lex romana se dizia de custodia reorum,
que determinava que o guarda deveria sofrer o mesmo castigo do criminoso se o deixasse escapar. Quando o anjo libertou Pedro da prisão, Herodes foi procurá-lo e não achou. Nós lemos em Atos 12, versículos 18 e 19, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Certamente esses soldados sofreram a pena capital pelo fato de terem perdido Pedro. Então o carcereiro, com sua curta espada e pronta para cravá-la no coração, sofreu uma intervenção divina quando ouviu a voz de Paulo no versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não sabemos o motivo pelo qual os presos não fugiram. Parece que ficaram apavorados com o terremoto vindo da parte de Deus e permaneceram ali temendo a Deus. No versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Como estava escuro, o carcereiro pediu a alguém uma luz para que pudesse verificar a afirmação de Paulo. E, tremendo de medo com o ocorrido, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Provavelmente ele já conhecia Paulo, já fazia alguns dias que Paulo estava ali em Filipos pregando o evangelho do reino. Agora o carcereiro cai diante deles como um sinal de humilde submissão. Como o sofrimento nos aproxima de Deus. Que bênção foi esse episódio na vida do carcereiro, que agora sabia que o terremoto era uma resposta divina e que Paulo e Silas poderiam iluminar o caminho da salvação para ele. Após constatar a veracidade do testemunho de Paulo e a presença de todos ali, trazendo-os para fora, disse no versículo 30, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Foi uma pergunta de quem não conhece a salvação, pois é sabido que ninguém pode fazer absolutamente nada para ser salvo, senão única e exclusivamente pelos méritos e pela obediência do Senhor Jesus. Paulo disse, o justo viverá pela fé. Esse foi o grito da Reforma Protestante, cuja ideia de que a salvação é só pela fé e apenas pelos méritos de Cristo e que foi tão central no Evangelho que Martinho Lutero chamava de o artigo pelo qual a igreja se firma ou cai. Artículos instantes, et cadentes ecclesiae. As obras não são levadas em consideração quando a questão diz respeito à salvação. Lutero escreveu de sua cela em Wartburgo contra um homem chamado Latomus, toda a boa obra dos santos enquanto peregrinos nesse mundo é pecado. Quando Paulo disse ao carcereiro que ele deveria crer no Senhor Jesus para ser salvo, significa que a fé é uma condição para a salvação, mas que o carcereiro não deveria supor que a salvação era uma recompensa pela fé dele, visto que é Deus quem dá ao eleito a fé por meio da regeneração. No século IV, Jerônimo diz que quando um homem ímpio é convertido, Deus o salva somente por meio da fé, não por causa de boas obras que na realidade ele não possuía. Diz a Confissão Belga no artigo 24, mesmo que façamos boas obras, nelas não fundamentamos nossa salvação. Porque por sermos pecadores, não podemos fazer obra alguma que não esteja contaminada e não mereça ser castigada. E ainda que pudéssemos produzir uma só boa obra, a lembrança de um só pecado bastaria para torná-la rejeitável perante Deus. Nosso Senhor afirmou, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Isso está lá registrado em Lucas 17:10. Ora, se Jesus falou que se eventualmente obedecêssemos tudo o que nos é mandado e ainda assim seremos servos inúteis, como poderíamos sentir úteis perante um Deus, já que nunca conseguiríamos obedecê-lo em tudo? Impossível. Não por obras, para que ninguém se vanglorie, mas somente pela fé e pela graça de Deus.
O melhor que os homens iníquos podem produzir será manchado pelo pecado. O ladrão que foi salvo quando estava morrendo crucificado na cruz é um bom exemplo de fé sem obras. E isso pela simples razão: ninguém pode crer sem primeiro nascer de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem realiza o novo nascimento é Deus, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, porque ele é rico em misericórdia e nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus afirmou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Somente o Deus triuno pode realizar essa obra. Existe uma ação conjunta da Trindade operando essa obra milagrosa e indizível na vida do pecador. O salmista declarou: desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Davi reconhece a necessidade de Deus previamente curá-lo da cegueira espiritual, a fim de que pudesse enxergar e compreender as maravilhas da lei. Só um eleito, no tempo determinado por Deus, poderá nascer de novo. Paulo disse que nós fomos contra a natureza enxertados em boa oliveira. É Deus quem inicia a regeneração. João Batista falou que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem, portanto, não pode se auto-regenerar, assim como o leopardo e o etíope não pode mudar a sua própria pele. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A mesma regeneração que ocorre nos dias atuais ocorria igualmente no período velho testamentário. Deuteronômios 36, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. Ezequiel 30, 26 e 27 e 37, 5, tirareis de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Assim diz o Senhor a esses ossos, continua o profeta: eis que fareis entrar o espírito em vós e vivereis. Portanto, não houve diferença de regeneração na mudança da dispensação do Velho para o Novo Testamento. Mas o mesmo Deus opera na salvação igualmente em todas as épocas. Por isso, ninguém pode fazer nada para ser salvo. E foi uma pergunta que realmente o carcereiro desconhecia a resposta. Mas Paulo e Silas responderam corretamente no versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eles sabiam que a fé que salva é sem obras exatamente por causa da regeneração, cuja obra é do Espírito Santo na vida do eleito. 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A regeneração é a causa da fé, pois um morto espiritualmente nunca irá compreender as verdades contidas na palavra de Deus, e assim não poderá ter fé. Pois, como disse o mestre, ninguém pode vir a mim, quer dizer, ninguém poderá crer se pelo Pai não lhe for concedido, ou seja, se não for um eleito regenerado pelo Pai. João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Veja o tempo presente, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram, veja o tempo passado, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nesses dois versículos, temos a fé como resultado da regeneração. Todo aquele que crê e se torna filho de Deus, manifesta que nasceu de novo. Quando Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, Paulo sabia que a fé é um dom de Deus, porque ele mesmo disse aos filipenses e aos efésios: porque vos foi concedido a graça de crerdes nele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Jesus é o autor
e consumador da fé. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Deus é quem dá a fé pela sua graça e não algo que pertence à autonomia humana. Os cânones de Dort declaram: a fé nada mais é que um dom de Deus, no sentido de que Deus efetua no homem tanto a vontade de crer quanto o ato de crer. Ele opera tanto o querer quanto o realizar. Sim, ele opera tudo em todos. Portanto, nós temos uma pergunta inapropriada do carcereiro e uma resposta apropriada de Paulo e Silas. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E a consequência dessa resposta é nos dito no versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E isto pela razão que ninguém terá fé se não conhecer os fatos do Evangelho. Fé e conhecimento estão intimamente relacionados nas Escrituras, que conhecer a Cristo é crer nele. Conhecer a verdade é inteligente e devotadamente aprendê-la e apropriar-se dela. É de importância fundamental que haja na fé salvadora o conhecimento de Deus e da sua obra realizada em nós, através do Senhor Jesus. Porquanto não poderemos acreditar em alguém que não conhecemos, pelo menos na sua essência. Jesus, quando aparecer aos discípulos de Emaús, teve que lhes abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras. Paulo escreveu aos Romanos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E por isso eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os de sua casa. E finalmente, nos versículos 33 e 34, nós temos o resultado dos que nasceram de novo e obtiveram fé pela graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora sim, uma vez salvo, então as obras virão naturalmente. Alguém disse: assim como é impossível a verdadeira fé deixar de produzir as obras, assim é impossível o sol parar de iluminar. A fé que salva não está desarraigada e morta, mas forte, verdadeira, firme, obediente, viva, crescente, florescida e adornada pelas boas obras. Spurgeon disse: mesmo estando convictos de que os homens não são salvos por causa das obras, também estamos convictos de que nenhum homem será salvo sem elas. Então o carcereiro, certamente possuído da alegria da salvação e grato a Deus pelo perdão definitivo dos pecados dele, na mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Provavelmente ele morava próximo dali, e durante a madrugada mesmo, lhe pôs à mesa, serviu-lhe os alimentos tão bem-vindos. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Esta é a manifestação da fé salvadora, porque uma fé que não tem obras é hipocrisia, morta, não é dom de Deus, não é fé dos eleitos e não é melhor que a fé dos demônios, pois até eles creem e tremem. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Já a fé dos que são destinados para a vida eterna, ou seja, dos eleitos de Deus, não é falsa, hipócrita, caracterizada pelo mero assentimento intelectual e sem obras. Honram o Senhor somente com os lábios, mas o coração está longe dele, tendo apenas aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Professam em conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, disse Paulo a Tito no capítulo 1, versículo 16. Essa fé não é fé que agrada a Deus. A fé verdadeira é adornada pelas boas obras.
Eles também foram batizados como manifestação da regeneração e fé na vida deles, no caso do carcereiro e sua mulher. Mas nós temos o batismo infantil aqui também, assim como Lídia e toda a sua casa foram batizados. Esta exposição do batismo infantil está exposta e disponível aos ouvintes nesse mesmo capítulo, nos versículos 11 a 15. Quando Paulo chega nessa cidade de Filipos e deparou com Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, cujo coração o Senhor lhe havia aberto para atender às coisas que Paulo dizia, depois foi ela batizada e toda a sua casa. Portanto, eu sugiro que recorram àquela exposição para melhor entendimento acerca da doutrina do batismo infantil. Apenas para concluir, eu quero enfatizar a soberania de Deus para a salvação do carcereiro, mas que não entra em choque com a sua responsabilidade. Ele buscou Paulo e lhe rogou como faria para obter a salvação. Ele não se matou, não fugiu, mas tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e lhe disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Essa é a responsabilidade do homem. Apocalipse 22:17 diz: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Portanto, os homens são responsáveis por ir ao Evangelho e aceitar a oferta gratuita do Evangelho. Oséias 11:2 diz: Porquanto chamei e não respondestes. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Essa é a responsabilidade de todos que devem se arrepender e crer no Evangelho. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isaías 55, de 1 a 3 diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. E o próprio Paulo vai encorajar os atenienses no capítulo 17, versículo 30, dizendo: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Embora o arrependimento seja concedido por Deus, é uma obra realizada também pelo homem, visto que as pessoas são instadas a se converterem dos seus maus caminhos. Deus é quem soberanamente concede o dom do arrependimento ao seu povo, capacitando-o a retornar a ele. O arrependimento é obra de Deus e do homem. É preciso que Deus nos dê o arrependimento e ainda assim temos que responsavelmente nos arrepender. Ambas as afirmações são verdadeiras. Assim, o pregador tem que exortar seus ouvintes, honesta e sinceramente, a se converterem, confiando que Deus os habilitará para tanto. E quando a conversão ocorrer, tanto o pregador como seus ouvintes têm que agradecer o Senhor da Glória por ter realizado essa obra da salvação tão preciosa. Que o Senhor nos abençoe. Amém.